Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 17, penúltimo verso da carta aos Colossenses. Encontrando o texto, coloque-se em pé. Eu vou ler este único verso e depois, ainda em pé, com os irmãos ainda em pé, eu vou orar. Filipenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, me perdoe, verso 17. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Vamos saber quem é esse Arquipo. Santo Pai, a Tua palavra, que tem toda a autoridade e o poder, está aberta diante dos nossos olhos. E reconhecemos que ela é poderosa para adentrar e discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Confiamos que ela é suficiente nas mãos do Teu Espírito, adentrar em nossa mente e discernir as questões que, por vezes, têm nos impedido de vivermos uma vida para o Teu inteiro agrado. Pai, usa do exemplo de Arquipo, a fim de que o nosso coração seja despertado ao Teu serviço, para que as coisas que têm nos impedido de glorificar ao Senhor sejam retiradas e o nosso caminho esteja livre a fim de Te servir. Rogamos a Tua bênção, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos primeiro saber quem é Arquipo, porque o texto começa dizendo: e dizei a Arquipo. Além desse texto, creio que apenas mais um texto onde esse homem é citado, em Filemão, verso 2, o capítulo único, onde Paulo diz: e a Arquipo, nosso camarada, é assim que Paulo chama, nosso camarada. E a expressão nosso camarada é literalmente um colega soldado, um companheiro de armas, alguém que luta junto com Paulo. E é por isso que ele é chamado de camarada. Então nós podemos deduzir que Arquipo participava junto com Paulo do ministério, ele servia a Deus juntamente com o apóstolo Paulo. Nós não possuímos mais informações históricas a respeito de Arquipo e da situação no momento que Paulo escreveu esta exortação a ele. Mas nós podemos deduzir que a exortação de Paulo parte de uma necessidade de despertamento de Arquipo em relação a servir ao Senhor. Então aqui a exortação que Paulo traz é uma exortação que visa a utilidade de Arquipo na obra do Senhor. Ou seja, irmãos, quando lhes transmitimos a palavra do Senhor, quando lhes falamos e ensinamos a palavra de Deus e quando lhes exortamos quanto à vida cristã, o objetivo é este: que sejamos úteis na obra do Senhor. Jamais devemos falar e devemos ensinar a fim de menosprezar as pessoas, a fim de desencorajá-las, a fim de unicamente apontar os seus erros, sem apontar as suas soluções. Notem, a igreja é um grupo, a igreja é um corpo que está trabalhando para que cada um de nós seja cada dia mais útil nas coisas de Deus, mais realmente útil naquilo que Cristo nos chamou. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele está encorajando e ajustando. Sim, ajustes todos nós necessitamos. E é sábio abrir os ouvidos aos ajustes que necessitamos. É sábio abrir os ouvidos àquilo que realmente vai ajustar a nossa vida em questões em que estamos andando em erro. Então eu penso em Arquipo aqui como um homem de muitas qualidades que estavam sendo o quê? Desprezadas. Por quem? Por ele mesmo. Você está vendo a faixa aqui às minhas costas. Está escrito no centro daquela faixa que é templo de plantar e colher.
mas eu nunca conheci alguém que colhe sem plantar. Eu nunca vi alguém colher algo se antes não plantou. O serviço do Senhor é algo que plantamos e colhemos, e esse é o nosso objetivo. E aquilo que eu estou lendo sobre Arquipo traz à minha mente uma questão que deve servir a mim e a cada um de nós. Eu dei essa mensagem o título de deixando de lado as desculpas. Colocando de lado as desculpas. Tirando de nossa frente as desculpas. E parece que um dos grandes problemas que temos enfrentado ao servir ao nosso Deus e no serviço dele é que nós temos desculpas demais e propósitos de menos. Temos toda sorte de desculpas. Algumas delas aparentemente muito bem solidificadas, muito bem estabelecidas, muito bem pensadas. Eu estava lendo uma crônica de um delegado que prendeu uma mulher que assassinou seu marido. E ele conta na descrição dele que quando então ele foi interrogá-la no prédio onde ela morava, quando então ele foi ter aquele encontro com ela, a fim de realmente ele já imaginava o que ela tinha feito. Então ele tem aquele primeiro encontro com ela, ele diz: olha, para tudo o que eu dizia, ela já tinha uma desculpa. No final, ela era culpada da morte do marido. Mas para tudo aquilo que ele apontava, para todos os caminhos que ele dizia, ela tinha uma desculpa para justificar o crime dela. Parece que essa é uma tendência de nós seres humanos. Nós sempre estamos pensando em desculpas e perdendo tempo em elaborar desculpas, ao invés de investir o nosso tempo em fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Parece que é isso que está acontecendo com Arquipo. Ele tem desculpas demais, desperdício demais e trabalho de menos. Eu não posso entrar na sua mente e saber o que você está pensando. Eu não posso conversar com você ao ponto de tirar o ponto de ter todo tipo de desculpa para que você viva do jeito que está vivendo, ou não faça aquilo que está diante de você da forma que Deus tem lhe colocado. Notem, isso é uma questão mas tão particular, tão minha, tão sua. Mas nós podemos, pelo menos, pensar com sinceridade a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Pelo menos isso. Essa mensagem serve para mim e para você simplesmente pensarmos com sinceridade a respeito das desculpas que nós estamos usando para não fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Talvez, na sua mente, essas desculpas são plenamente justificáveis, mas não são reais. Talvez você justifique a forma que você não tem feito, a sua inatividade, de uma forma muito considerável. E talvez Arquipo também fazia isso. E aquilo que Deus fala agora, Arquipo, aquilo que Deus fala através de Paulo é simplesmente: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Isso é muito interessante. Quando Deus ataca as nossas desculpas, Deus simplesmente diz: olha, atenta, olha bem o que você está fazendo. Ele não está dizendo assim que Ele vai formar um comitê e vai trazer diante de você para que você realmente possa ser julgado tudo aquilo que você está fazendo. Ele usa essa expressão, atenta. Ele está dizendo para olhar para onde, Ele está dirigindo para onde a sua palavra, para a nossa consciência. Atenta, ei, desperta. Deixa que a palavra de Deus entre aqui nessa consciência e comece a despertar você a respeito das coisas que Deus tem colocado diante de você. Atenta, desperta a consciência, deixa que o Espírito Santo haja aqui para que você perceba o ministério que Deus tem colocado diante de você. E o objetivo é um só, para que tu o cumpras. Simplesmente isso. Para que você cumpra aquilo que Deus tem colocado diante de você. Então, essa exortação pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas, no início, atenta para o ministério. É como se ele dissesse: ei,
Cuida disso. Ei, está na hora de pensar melhor. Está na hora de parar um pouquinho e refletir. Está na hora realmente de segurar as coisas e pensar com muita sinceridade na forma que você tem servido a Deus. Está na hora realmente de permitir que Deus trabalhe em sua consciência a respeito da forma que você tem o servido. E eu creio que Paulo fala isso aqui com uma razão muito certa e com um propósito muito certo. Eu creio que isso pode ser definido em 3 pensamentos. Primeiro, Paulo falou isso porque Arquipo podia estar realizando o serviço de Deus de forma inconstante. Esse é um dos primeiros grandes problemas que temos. A inconstância. Irmãos, como a inconstância prejudica o trabalho da Igreja de Cristo. Como a inconstância é um inimigo dos afazeres do Senhor. E talvez aqui Paulo está atacando isso porque Arquipo estava realizando o serviço do Senhor, não de uma forma constante. E a inconstância, ela tem algumas razões. Primeiro, a inconstância geralmente é fruto da falta de planejamento. Sim, nós somos inconstantes porque não planejamos. Parece que nós queremos fazer sempre tudo na hora, pensar em como será no momento, pensar realmente sem considerar as questões que o envolvem. A falta de planejamento na obra de Deus é um dos seus piores inimigos. Eu sei que há coisas realmente, e o Novo Testamento demonstra isso, fatos realmente que Paulo teve que tomar decisões em um instante, mas nem por isso ele não foi dirigido por Deus. Mas o que você vê da parte de Paulo é um planejamento sério, prévio, cuidadoso. E por vezes a nossa inconstância simplesmente se dá porque nós perdemos mais tempo querendo fazer do que tempo planejando. Alguns anos atrás, se não me engano, em 2014, teve um grupo grande de irmãos norte-americanos aqui na igreja. Eu troquei muito tempo com eles, conversando e realmente trocando experiências com eles. E um deles me disse uma coisa muito interessante. Ele era um engenheiro que planejava as fábricas de uma grande construtora de computadores. Então ele foi enviado pela empresa para estar 2 anos em Israel. Ele foi para Israel planejar a construção da fábrica da empresa lá em Israel. E eu perguntei para ele como é que foi esse planejamento e tudo. Sabe o que ele me disse? Ele me disse o seguinte: primeiro, nos primeiros 18 meses, ele foi para ficar 24 meses lá. Nos primeiros 18 meses eu estive lá com uma pequena equipe. Ele gastou 18 meses para planejar e 6 meses para executar. E aquilo, eu fiquei pensando profundamente naquilo. Ele gastou 3 vezes mais tempo planejando, se preparando, se equipando para que o trabalho fosse bem feito. Sabe, não é isso que muitas vezes falta para nós? Nós queremos fazer as coisas tanto do nosso meio, da nossa forma, que nós esquecemos que o nosso Deus, antes de tudo, é um Deus organizado. Um Deus que não faz as coisas de qualquer jeito. Em segundo lugar, aquilo que provoca a inconstância são os interesses conflitantes e não tratados. Simplesmente quando a gente planeja fazer algo, sempre vai surgir questões em meio do caminho. Outros interesses que conflitam com aquilo que queremos realizar. Se você quer saber sobre isso, fale com os irmãos que trabalham no Ministério Tribos de Israel. Sábado à tarde eles vão para o evangelismo. Enquanto nós estávamos indo em Aparecida, nós estávamos às 14h30 aqui na frente da igreja. Hoje é um pouquinho mais tarde, até por causa do calor do sol, nós nos reunimos aqui às 15h30. Pergunte para esses homens como é a manhã de sábado e como é o início da tarde de sábado. E você vai perceber que tudo que é coisa que se levanta a fim de impedir que eles estejam aqui para o evangelismo. É interessante isso. Todos os sábados, quando nos reunimos, normalmente uma das primeiras palavras que nós trocamos é como foi difícil chegar ali. Tudo se levanta contra. Tudo realmente se levanta para conflitar com aquele objetivo. E a terceira razão da inconstância, possivelmente, é a permissão que nós mesmos damos para nos desviar daquilo que nós pretendemos fazer.
É interessante isso. Dificilmente a gente se desvia do planejamento e da execução de uma viagem de férias. Você planeja, você compra lá o pacote, está marcado o dia, e a não ser que chova pregos e martelos, você não vai se desviar daquilo que você fez. É interessante que um dia de descanso e de lazer, dificilmente nós abandonaremos realizar isso por qualquer circunstância, mas nos permitimos desviar das coisas de Deus pelas coisas mais ocasionais possíveis. Tenha cuidado com isso. Muito cuidado com a inconstância e esse tipo de questão. Paulo também pode estar falando isso a Arquipo, porque ele estava realizando o serviço cristão de uma forma simplesmente burocrática. Sabe como é um trabalho burocrático? É fazendo como se aquilo simplesmente fosse mais um compromisso que você tem, uma obrigação que você tem. E é interessante como nós agimos quando fazemos tudo burocraticamente. Primeiro, quando nós trabalhamos burocraticamente, dificilmente a gente procura novas oportunidades. Dificilmente você vai procurar um lugar onde você pode ser útil. Para que buscar mais serviço para mim? Certa vez eu estava trabalhando numa empresa e um colega virou para mim e disse assim: ei, para de fazer isso. Eu perguntei: para de fazer o quê? Você quer resolver tudo. Não faz isso não. Porque depois eles vão passar todo o serviço para a gente. Essa era a ideia dele. Não faça demais. Porque se você começar a fazer demais, todo mundo vai subir em cima de você. Na obra de Deus não é assim. Realmente essa burocracia que muitas vezes tratamos as coisas do Senhor faz com que nós nos escondamos e não busquemos novas oportunidades. Isso também tende a nos tornar indolentes. Sabe o que é indolente? Você faz as coisas sem prestar atenção na pessoa que está ao seu lado e naquilo que ela precisa de você. Burocraticamente nós vamos atropelando tudo. Burocraticamente nós vamos deixando tudo ao derredor, enquanto simplesmente queremos dar conta de nos livrarmos daquilo. E principalmente a pessoa que trabalha de forma burocrática, ela atrasa o progresso da obra. Trabalhar com um burocrata é difícil, porque ele nunca tem o alvo em mente. Não. Ele quer sempre que a coisa ande morosamente. E isso é muito complicado. E finalmente Paulo podia ter dito isso a Arquipo, porque ele estava realizando o serviço cristão, e aqui é muito grave, de uma forma negligente. E realizar as coisas de Deus de forma negligente é algo realmente muito sério. Por quê? Porque, acima de tudo, o negligente é um desperdiçador de oportunidades, porque ele nunca está atento. Não. O negligente desperdiça as oportunidades que Deus lhe dá. Sabe o que eu tenho mais visto na obra de Deus? É crentes que são incapazes de perceber as portas que Deus abriu. Parece que eles querem que Deus coloque um luminoso imenso em cima da porta, com uma seta apontando, dizendo: ei, meu filhinho, é aqui, ó, está vendo a oportunidade? Parece que eles querem que Deus coloque muitos fogos de artifício em cima daquela placa para que eles não errem o alvo. Quando simplesmente tivessem seus olhos abertos, eles não desperdiçariam as oportunidades que Deus lhes dá. Há centenas de oportunidades de servir a Deus nessa igreja. Há centenas, e eu posso dizer, não vou fazer uma hipérbole maior aqui, mas há centenas de meios que você pode servir a Deus nessa igreja. E o grande problema é que a maioria de nós negligencia essas oportunidades. E ao negligenciar as oportunidades, limita as suas ações. É mais ou menos assim: eu vou cumprir a minha responsabilidade e tchau. Você já pensou que para que tudo neste tempo esteja pronto para o culto, alguém chega pelo menos 1 hora mais cedo que você? De manhã, de noite. Sabe, não tem um botãozinho aqui na igreja que a gente aperta e tudo isso aqui funciona. Não, tudo tem que ser feito coisa por coisa. Tudo tem que ser feito item por item. Realmente, a negligência levaria simplesmente a nós não podermos ter o culto aqui.
e leva então a negligência a tornar-se um fardo. A negligência é um fardo que não nos permite ir adiante naquilo que Deus quer. É por isso então que nós temos que entender que quando Paulo diz atenta para o ministério, literalmente ele está dizendo num bom goianês, coloca vontade nisso aí. Põe vontade nesse corpo. Põe trabalho aí, disposição de trabalhar, de fazer. E é interessante quando Jesus cita a parábola dos talentos em Mateus 25, no verso 15, ele diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Qual capacidade? A cada um ele deu conforme a sua capacidade. Deus não exigiu deles mais do que eles conseguiriam fazer. Então ele deu e ausentou-se logo para longe. Aquele servo que foi negligente, a Bíblia acrescenta a ele também o adjetivo de mau, porque o Senhor o chama mau e negligente servo. Sabe qual é o problema da negligência? É que o negligente nunca busca o trabalho. E se o trabalho está diante dele, ele acha uma forma de evitá-lo. Qual é realmente a solução para isso? É realmente nos dispormos a fazer o que Deus tem colocado diante de nós, não deixando para amanhã o que deve ser hoje, não perdendo as oportunidades e nem sendo ociosos. E para isso a gente precisa do quê? Colocar de lado as desculpas. É literalmente, gente, menos desculpas e mais trabalho. Eu vou completar demonstrando as duas questões que Paulo coloca diante de Arquipo. Primeiro ele diz que atenta para o ministério, e depois ele diz que recebestes no Senhor. Notem, não há coisa mais maravilhosa do que isso. Do que receber do Senhor uma responsabilidade, de que receber do Senhor o privilégio de servi-lo. Então, Arquipo, ao envolver-se no trabalho cristão, ele não poderia escolher algo ou esperar algo maior ou melhor. Essa expressão no Senhor já é o maior incentivo que nós precisamos. Nós não estamos trabalhando para os homens, estamos servindo aos homens, mas estamos fazendo em nome do nosso tão grande Salvador. Quando a gente serve alguém que a gente ama, parece que o prazer é muito maior. E Deus não nos chamou nunca para servi-lo, por exemplo, como mercenário. Nenhum de nós. Ao contrário, a Bíblia, ela reprova os mercenários. A Bíblia também não nos chama a servir a Deus como escravos, simplesmente cumprindo o que foi mandado. Você sabe como que a Bíblia nos chama a servir a Deus? Como pai, como filhos que amam seu pai. Desse jeito. A Bíblia nos mostra que devemos servir a Deus realmente como filhos que amam o seu pai. E nisto Paulo nos dá um exemplo precioso. Notem qual foi a atitude de Paulo diante disso. Em Atos 9, 22 é escrito sobre Paulo. Saulo, ainda nome de Saulo, porém se esforçava muito mais. Qual era o segredo de Paulo? O seu esforço. E nota o que é dito dele em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Então olha o que diz dele. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Notem aqui que é dito dele, Paulo está falando sobre isso, sobre o seu esforço acima dos demais e sobre o seu trabalho muito mais do que todos eles. E aqui, essa expressão trabalhei, ela denota realmente um trabalho doloroso, muitas vezes exaustivo e executado com grande esforço. Paulo não tinha medo do trabalho árduo. E aqui eu preciso lhe lembrar algo que é precioso para todos nós. Não, irmãos, naturalmente, nós não temos prazer em servir aos outros. Naturalmente, a gente coloca um monte de desculpas quando trata de servir alguém. E geralmente essas desculpas dizem sobre quanto aquelas pessoas que nós servimos são más. Olha, eu não posso nem pensar em servir fulano do jeito que ele me trata. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes já ouvi isso como uma desculpa? Paulo diz aqui que trabalhou arduamente, e quando você olha para a vida dele, o que você percebe?
Não tem nenhum cristão nesse mundo que foi tão pisoteado como ele. Tem um cristão nesse mundo que foi tão desprezado como ele. Sim, servir a Deus é uma forma de serviço onde você não está esperando o reconhecimento, mas sim agradar ao seu Senhor. Mas Paulo foi adiante, ele diz e ele demonstra que ele se aprimorou ao máximo em tudo isso. E é interessante, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, ele vai colocar algumas coisas, dos versos 13 a 16. Ele usa, por exemplo, quanto a Timóteo, dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar. Nota que ele usa a expressão persistir. Depois ele diz: não desprezes o dom que há em ti. Depois ele acrescenta: medita nestas coisas, ocupa-te nelas. Depois ele ainda diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, faz isso de uma forma cuidadosa. Para quê? Para que o teu aproveitamento seja a todos manifesto. Não há serviço de Deus sem esforço. E se a sua desculpa para não servir a Deus é que é trabalhoso demais, então você não entendeu ainda no que você se envolveu. Paulo coloca diante de nós que ele devia realmente aproveitar ao máximo as oportunidades e as suas forças. Com qual objetivo? Em Mateus 13, 23, o Senhor nos dá um exemplo. Ele fala sobre o fruto ao dizer: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E notem que ele diz: e dá fruto, e produz 100, outros 60 e 8, 30. Ele está falando de fertilidade. Quanto produzimos na obra de Deus? Porque essa produção também é resultado do nosso esforço. Mas o nosso esforço sozinhos, não. Olha o texto que lemos no começo do culto, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito trabalho. Então ele diz: porque sem mim, o quê? Sabe por que normalmente as pessoas desanimam no trabalho de Deus? É porque elas tentaram fazer do jeito delas. Sabe por que elas acham tão difícil? Porque sempre tentaram do seu jeito. Sempre tentaram segundo as suas ferramentas. Sempre tentaram segundo as suas habilidades. Sempre tentaram segundo as suas forças. E não no poder de Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Sim, com ele os frutos virão. Basta que continuemos trabalhando. E eu quero concluir demonstrando aquilo que Paulo diz, quando ele fala Arquipo, para que o cumpras. Talvez essa seja a parte mais difícil. Talvez a grande dificuldade que enfrentamos muitas vezes não é começar, mas terminar. Nos mantermos firmes no trabalho. E parece que Paulo levava isso muito a sério. Olha o que ele diz em Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz no capítulo 4, verso 5, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz o quê? Cumpre o teu ministério. E aqui nós temos que aprender algumas coisas com Paulo. Primeiro, Paulo deixou a Arquipo o seu exemplo de prioridade. Sim, irmãos, uma das maiores desculpas que temos que deixar de lado é que nós não temos tempo. Uma das maiores desculpas que temos que deixar de lado é que realmente nós não temos condições de fazer aquilo que está diante de nós. Paulo diz que o único objetivo dele era cumprir com alegria a sua carreira. E nisso ele nos deixou um exemplo precioso de amor em 2 Coríntios 12, 15. Ele diz assim: e eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais. Qual é o resultado? Seja menos amado. Sabe, eu vou lhe dizer algo. Parece que essa é a grande marca do ministério pastoral. Quanto mais você fizer, e quanto mais amar, menos será amado. Essa é a grande tentação também, que coloca-se sobre todos os pastores. Paulo diz claramente aqui: eu vou me gastar, e eu vou me deixar gastar cada vez mais,
e mesmo que eu ame cada vez mais e seja cada vez menos amado, eu vou continuar. Olha que grande exemplo. Quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, ele vai nos dizer que ele suporta todo tipo de questão para que ele continue diante. Ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fome tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo, que incute em mim o poder para que eu continue o servindo. E finalmente Paulo deixou um exemplo de sucesso, mas devemos perceber que exemplo de sucesso. No capítulo 3 da carta aos Filipenses ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você está disposto a servir a Deus, talvez em muitos poucos dias, você será capaz de ver o resultado. Possivelmente você trabalhará na esperança de vê-lo. Eu li sobre um missionário que serviu toda a sua vida numa tribo indígena. Dedicou toda a sua vida em aprender a língua e em traduzir o Novo Testamento para a língua daquele povo. Ele adoeceu, ele se cansou, ele trabalhou, dedicou toda a sua vida, não se casou, não teve filhos. Ele entendeu que a missão dele era aquela. E ele morreu, sem ter visto uma alma sequer render-se a Jesus Cristo. Ninguém. Ele não viu um daqueles índios render-se a Cristo. Ele morreu, está com o Senhor, mas o missionário que veio depois dele viu praticamente a tribo inteira ser convertida pelo exemplo do missionário que havia partido. Nem sempre você verá os frutos. Essa desculpa de dizer: olha, eu não vou trabalhar porque não adianta, não vou trabalhar para Deus porque não tem resultado, a gente trabalha e nunca vê nada. A gente tem que lembrar o seguinte: nossa responsabilidade é trabalhar, os frutos pertencem ao Senhor. A nossa responsabilidade é sermos fiéis. O fruto vem de Deus. É por isso que então Paulo, em 2 Timóteo 4,7, numa de suas últimas palavras, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E sabe como ele morre? Decapitado na prisão Mamertina em Roma, sendo abandonado pela maior parte das igrejas, pela maior parte dos crentes daqueles dias. Você pode ler isso em 2 Timóteo 4. Sendo julgado praticamente sozinho e abandonado. E ele podia ter chegado ao final da sua vida e ter dito: olha, realmente era melhor não ter feito nada. Era melhor realmente ter continuado com a minha vida. No final de tudo, eu morro e todo mundo continua. Eu estou preso e todo mundo livre. Eu trabalhei tanto por eles e grande maioria deles hoje me vira as costas. Ele não esqueceu de um fato. Tudo isso que aconteceu com ele também aconteceu com o mestre que ele servia. Sabe qual é o grande problema que temos? É que às vezes a gente quer trabalhar sendo reconhecido e elogiado, e nós esquecemos que o nosso tão grande Salvador não foi nem reconhecido e nem elogiado quando deu a sua vida por nós nesse mundo. E você quer ser diferente dele. Você quer todos os louros da vitória, mas não a cruz que conduz à vitória. Não, irmãos. A recompensa está no céu, o trabalho aqui. A recompensa na eternidade. E quando Deus nos permite ter alguma recompensa aqui, é por bondade dele. Eu quero terminar concluindo
que realmente aquilo que Paulo enfrentou, e 2 Timóteo 4,10 diz claramente, porque Demas me desamparou amando o presente século, é também a razão porque muitos têm se esquivado do serviço do Senhor. O amor ao presente século tem fechado os nossos corações e os nossos olhos quanto àquilo que significa servir a Deus. Eu quero terminar com um texto do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, quando ele diz que, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele diz sobre o seu objetivo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós abandonamos as desculpas quando nós temos o alvo certo, de conhecer e glorificar a Jesus em nossa vida. Não há outra razão para servir a Deus a não ser Cristo. Não há outra razão para servir a Deus a não ser a glória do nosso tão grande Salvador. E o seu serviço a Ele demonstra se você realmente tem o conhecido verdadeiramente ou não. Se você realmente tem o amado verdadeiramente ou não. E se você tem andado nas suas pisadas. Deixando as desculpas, significa que nós estamos dispostos a tratar das coisas como o nosso mestre trataria. E nós começamos a deixar as desculpas quando tratamos das questões que nos cercam de uma forma muito sincera. Começa por isto, para que o Senhor tenha a preeminência de usar a nossa vida para a sua honra e para a sua glória. Que os irmãos reflitam sobre isso e que isso realmente desafie os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.